Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite quero deixar mais uma mensagem para a nossa vida, da palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nessa noite se encontra Mateus 11, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. A palavra do Senhor nessa noite, podemos ver aqui um convite, aonde Jesus, ele convida a multidão, convida o homem para ir até ele. E Jesus, ele convida, ele diz: vinde a mim, todos que se encontram cansados e sobrecarregados. Jesus, ele convida porque Jesus, ele é o único meio que o homem tem de salvação. Jesus é o único meio que nós temos para tirar esse fardo de nossa vida, que é o pecado. Jesus é o único que nos tira esse fardo tão pesado chamado pecado. É Ele quem nos alivia. É Ele quem preenche o homem. Nós podemos ver esse mundo aonde pessoas vivem a vida procurando fazer tudo, e no final ela continua com vazio. No final ela continua com vazio dentro do seu coração. Mas por que esse vazio? É porque o mundo não pode preencher aquilo que só Jesus pode. O mundo não pode tirar de mim, de você, aquilo que só Jesus pode. Jesus, ele é a cura, é o antídoto para que venha curar o homem, para que venha libertar o homem das suas cargas, para que venha libertar o homem do seu pecado. Por isso a palavra do Senhor diz que Jesus, ele não veio ao mundo por causa de santos, por causa de pessoas que não precisam de arrependimento. O Senhor diz que vale mais um que se arrepende dos seus pecados do que 99 que não precisam se arrepender. Então nós podemos ver que o arrependimento nos aproxima de Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós temos Cristo na boca, como fala Isaías. Nós temos Deus na boca, Senhor, Senhor, como diz Isaías. Mas o coração está distante de Deus. O coração está distante daquele que o convida. A palavra do Senhor vai dizer que nem todo que chama o Senhor de Senhor, esse terá salvação. Nem todo que chama o Senhor de Senhor. Mas por quê? Porque o Senhor, ele chama para um arrependimento. Ele chama para uma mudança de vida. Ele diz: quem quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Jesus, ele veio nessa terra, o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. O Deus que se fez carne se despiu da sua glória e veio morrer pela humanidade. E Jesus, ele nunca obrigou ninguém a seguir. Mas ele diz que essa palavra, ela mesma nos julgará naquele grande dia. Porque essa palavra, ela tem sido, continua sendo pregada, e no mesmo tempo é desprezada. Jesus, ele convida, vinde a mim. Jesus, ele não aponta outra direção, porque Jesus, ele é o centro. Jesus, ele é o centro. A palavra diz, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que já foi posto um fundamento, o qual esse fundamento é Cristo. O fundamento para o homem é Cristo Jesus. Então ele está chamando para ele, porque ele é o centro, ele é o fundamento. Para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas venha ter a vida eterna, que só se encontra em Cristo Jesus. Nós podemos ver na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, a gente não vai ver outro homem, outra mulher, ou outro ser humano que contenha salvação para a humanidade. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem. Somente Jesus Cristo tem a salvação para o homem. A palavra diz que só há um mediador entre Deus e o homem. E quem é o mediador entre Deus e o homem? É aquele que convida para ir até ele. Porque o homem não pode chegar ao seu Criador, a não ser através de Jesus, o mediador. Então eu quero falar para ti nessa noite: se você tem desprezado o Filho, você não chegará no Pai. Se você tem desprezado o Filho de Deus, Jesus Cristo, você não chegará ao Pai. Porque a palavra diz, em João 14, versículo 6, e foi o próprio Jesus que falou isso. Jesus, ele convida para ir até ele, mas ele também diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Se hoje você perguntar para qualquer ser humano, a grande maioria fala que vai para o céu quando morrer. A grande maioria fala que está com Deus, Deus está comigo, que ele está com Deus e Deus está com ele, mas é mentira. Porque não tem como estar com Deus se não quer o Filho de Deus. Não tem como chegar em Deus se não passa pelo Filho. A palavra diz que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito, o Cristo, para morrer pela humanidade. Então nós vemos na palavra que Cristo, ele é o centro. Cristo ele é o centro que nos salva, que nos liberta,
Mas a palavra do Senhor diz que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira. Mas a palavra também diz para mim e para ti nessa noite, que aquele que ama esse mundo, ele é inimigo de Deus. Então automaticamente a humanidade, aquele que não entra pelo caminho, aquele que não ouve a voz de Deus, aquele, a palavra diz que para ser o meu discípulo, obedeça a minha palavra. Então não tem como dizer que tem Deus, anda com Deus e não obedece a sua palavra. O manual que ensina a mim, ensina a você. E servir a Cristo é uma escolha pessoal de cada um. A palavra do Senhor diz, Jesus ele diz, olha, eis que eu estou à porta, eu bato. Então ele está à porta, ele está batendo, ele quer entrar, cabe a você abrir a porta. E nessa noite eu quero falar, a porta do seu coração é a sua vida, é a porta que Jesus quer entrar, é a porta que Jesus quer entrar nessa noite, é o seu coração, é a sua vida. Jesus entrar e colocar as coisas no lugar, Jesus entrar e colocar as coisas no seu devido lugar. Meu amado, não é do meu jeito, não é do seu jeito. A palavra do Senhor vai dizer que sem a santidade ninguém verá a Deus. Mas qual a santidade? Não estou falando de uma perfeição, porque o perfeito é só Jesus que pisou nessa terra. Eu estou falando de renúncia, eu estou falando de arrependimento, eu estou falando de uma mudança de vida. Eu estou falando de chegar a Cristo, para que Cristo possa levar até o Pai. A palavra diz que a porta ela é estreita, o caminho ele é estreito. E ele não passou por reforma. O caminho ele não passou por reforma, e muito menos a porta. O que você vê largo não é o caminho de Cristo. Isso que você está vendo no mundo não é o caminho de Cristo. O caminho de Cristo ele é estreito, ele é renúncia. Não entra fardo, não entra carga. Por isso que ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, para que ele possa tirar. O dele é leve. Pesado é o pecado. O vírus que destrói o homem é o pecado, meu amado. É o pecado que destrói o homem, é o pecado que mata o homem. É através do pecado que o homem é lançado no inferno. É através do pecado que o homem tem a condenação. A cura é Cristo, mas temos que procurar Cristo. Temos que querer Cristo. Não se engane, meu amado. Não se engane. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor e Deus não vai me punir. Deixa eu falar, quem pune não é Deus, é o pecado, é a sua escolha. É a sua escolha que pune. É o resultado da escolha que você faz nessa vida. A palavra diz que todos compareceremos perante ao trono de Cristo, para prestar conta daquilo que nós fazemos aqui nessa vida. A sua vida é passageira. Esse corpo que você está vendo, pega aí no seu corpo, no seu braço. Isso aí vai virar pó, isso aí vai voltar, isso aí vai descer a 7 palmos. Isso aí é passageiro. Tem uma eternidade esperando a sua alma, tem uma eternidade esperando a minha alma. E quando comparecer perante ao trono de Cristo, a palavra diz que vai ser como um pastor separando o rebanho. Aonde a palavra diz que o bode vai para o lado, a ovelha vai para o outro. Aonde
onde vai comparecer perante ao Senhor, haverá duas palavras para a humanidade. Um é: vinde bendito do meu Pai. Mas tem outra que ela é dura, que é: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então há duas palavras, e essas duas palavras, uma é de gozo, uma é de paz, mas a outra ela é dura, meu amado. Se hoje comparecemos perante ao trono de Cristo, você se conhece, você sabe quem é você, você sabe o que você tem praticado. Seria bendito ou maldito? A palavra diz, e eu creio, vai acontecer, vai chegar esse grande dia. Ah, mas já morreu, quem já morreu já passou. A palavra diz, quem morreu em Cristo, Daniel 12, versículo 2, quem morreu em Cristo Jesus, ressuscitará para a vida eterna. Mas quem morreu sem Cristo Jesus, ressuscitará para a condenação. Todos compareceremos perante ao trono de Cristo, perante ao tribunal de Cristo. Então nessa noite que você possa dar ouvido a essa palavra e se achegar a Jesus, porque Ele convida: vinde a mim todos que ouvem essas minhas palavras. Então nessa noite, fique com essa breve mensagem para a sua vida. E acredite, Jesus, Ele está voltando. A palavra de Deus, ela está se cumprindo, e ela vai se cumprir. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, já pregamos, já louvamos e anunciamos a Tua palavra aqui nesse lugar. Pai amado, em nome de Jesus, que vidas venham a ser alcançadas, libertas aqui nesse lugar, nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, que venha dar fruto, vidas venham a ser alcançadas através dessa palavra, em nome de Jesus. Assim eu oro e assim eu entrego, em nome de Jesus.